Boa noite. Começa agora o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. O Grupo Bandeirantes confirma a tradição e renova o compromisso de colocar frente a frente os concorrentes pela primeira vez na campanha. Então vamos lá. Participam deste debate Marcelo Álvaro Antônio, do PR, Délio Malheiros, do PSD, Sargento Rodrigues, do PDT, Rodrigo Pacheco, do PMDB, Reginaldo Lopes, do PT, Alexandre Calil, do PHS, João Leite, do PSDB e Luiz Tibé, do PT do B. Vamos agora às regras do nosso debate. O debate terá 5 blocos. No primeiro, os candidatos responderão a uma pergunta feita pelo mediador, de igual teor. Todos terão 2 minutos para as respostas. Em seguida, serão feitas 2 perguntas enviadas ao nosso Twitter. O sorteio dessas perguntas será feito na hora. Cada candidato terá 1 minuto para responder. No segundo bloco, candidatos fazem perguntas entre si. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos, as respostas em 2 minutos. A réplica e a tréplica terão 1 minuto cada. Em seguida, serão feitas 2 novas perguntas enviadas ao Twitter. O tempo de resposta é de 1 minuto. O terceiro bloco repete a dinâmica do segundo, com perguntas entre os candidatos que não participaram do bloco anterior. E serão feitas mais 2 perguntas do Twitter. Na quarta parte, convidados do Grupo Bandeirantes farão perguntas aos candidatos. Ao todo, serão 4 convidados. 30 segundos para as perguntas e 1 minuto para as respostas. No quinto e último bloco, serão feitas as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para as conclusões. A ordem de quem pergunta e de quem responde ao longo de todo o debate foi previamente definida em sorteio, com representantes de cada candidato. Durante todo o programa, é proibido o uso de qualquer equipamento eletrônico. Os candidatos podem portar documentos, mas apenas para fazer consultas. É vetada a exibição desses documentos para as câmeras. E quem responde a nossa primeira pergunta é o candidato Délio Malheiros. Candidato, muito boa noite ao senhor. Boa noite. E eu gostaria de fazer agora a nossa primeira pergunta. Por que o senhor acredita que merece ser prefeito de Belo Horizonte? O senhor tem 2 minutos para responder, a partir de agora. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Rede Bandeirantes, na pessoa do André, por realizar esse debate, que é uma tradição dessa emissora. Tenho certeza que ela qualifica o debate político na sucessão em Belo Horizonte. Gostaria de cumprimentar os candidatos que aqui estão, representando os seus respectivos partidos, e gostaria um pouco de contar a minha história. Eu cheguei em Belo Horizonte em 1976, portanto, há 40 anos atrás. Trabalhei em bar, fui datilógrafo, fui concursado da Assembleia Legislativa de Minas, depois fui advogado, fiquei conhecido como advogado na área do direito do consumidor. Trabalhei muitos anos no PROCON, no Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais. Também fui conselheiro da OAB, fui vereador em 2004, deputado estadual em 2006, depois deputado estadual em 2007. Hoje eu sou vice-prefeito de Belo Horizonte e tenho trabalhado muito com o prefeito Márcio Lacerda em vários projetos. Nós colocamos para funcionar 128 mês, colocamos o Hospital do Barreiro em funcionamento, era um grande sonho do Barreiro, um hospital 100% SUS, um hospital que é um hospital de ponta. Nós criamos o MOVE, colocamos para funcionar esse meio de transporte que é absolutamente moderno, que transporta mais de 500 mil pessoas por dia. Portanto, eu acho que agora nós temos que dar continuidade na boa gestão. Nós temos que continuar com as nossas UMEIs, continuar com as nossas escolas municipais, que são exemplo no Brasil. Elas têm um alto índice de eficiência. Portanto, essa gestão é reconhecida pela população por sua eficiência, por seu trabalho sério, por seu trabalho honesto e transparente. Como eu quero dar continuidade nessa gestão, eu me apresento humildemente como candidato e, claro, dependo do voto do eleitor, a quem eu confio muito. Obrigado. Agora vamos ao candidato Reginaldo Lopes. Por que o senhor acredita que merece ser prefeito de Belo Horizonte? Muito boa noite, seja bem-vindo, candidato. Boa noite, André. Boa noite, telespectadores. Boa noite, candidatos. Eu quero primeiro dizer que eu tenho
14 anos de vida pública. Eu não me enriqueci, eu não estou presente em nenhuma lista, em nenhum ato ilícito. Dediquei esses 14 anos a servir a sociedade mineira. Aprendi porque eu não nasci filho de político, eu não tenho padrinho, eu nasci na roça, sou filho de trabalhador rural com muito orgulho e me tornei o deputado federal mais votado de Minas e mais votado do meu partido no Brasil. Porque eu desenvolvi duas características importantes que eu acredito na vida pública. Primeiro, ter sensibilidade política. Saber ouvir, saber dialogar, gostar do povo, gostar das pessoas. E a segunda, saber resolver. Aprendi a fazer. E nessa caminhada, no parlamento, eu criei inúmeras comissões. Criei a reforma do ensino médio, porque todos sabem que o ensino médio está falido no Brasil. Fui autor e presidente. Fui autor e presidente da comissão que criou a nova política sobre drogas, que despenalizou o usuário, que por uma razão ou por outra recai perante as drogas. Criei a comissão e a CPI de extermínio de jovens negros e pobres. O país é violento, mata nossos jovens negros e pobres e ninguém faz nada. Criei também a comissão de juventude, porque a juventude sempre foi considerada o futuro, nunca o presente, e consegui tratar o jovem como um sujeito de direito. Mas também desenvolvi capacidade técnica. Eu sei resolver problemas dos municípios. Eu já resolvi problemas dos municípios, de mais de 300 municípios. Inúmeras, centenas de creches, centenas de postos de saúde, centenas de ônibus escolar, ou seja, nós sabemos fazer. Por isso, estou colocando o nome à Prefeitura de Belo Horizonte. Obrigado. Agora, senhor Alexandre Calil, por que o senhor acredita que merece ser prefeito de Belo Horizonte? Muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, André. Olha, eu não sei se eu mereço ser prefeito de Belo Horizonte. Eu acho que esse ponto de vista está na mão da população. Eu acho que nós podemos colocar o nosso nome à disposição da população de Belo Horizonte. E quem vai fazer o prefeito de Belo Horizonte é a população de Belo Horizonte, é o povo de Belo Horizonte. E esse povo é que vai dizer quem merece ser o prefeito de Belo Horizonte. Eu me coloquei, estou gostando, estou entusiasmado, acho que posso fazer alguma coisa. Mas, principalmente, é muito importante que você que está do outro lado saiba que eu me achar, ou qualquer um aqui se achar merecedor, não é verdade. Quem vai falar quem merece ser prefeito é o povo de Belo Horizonte. Vocês vão decidir quem é o merecedor da cadeira de prefeito de Belo Horizonte. A gente ainda tem tempo, candidato. Temos 50... Não precisa. Não precisa. Ok, então vamos zerar e vamos passar agora para o candidato Marcelo Álvaro Antônio, que vai ter também 2 minutos para responder a mesma pergunta. O senhor acredita que merece ser prefeito de Belo Horizonte? Se acredita, por qual motivo? O senhor tem 2 minutos também. Boa noite, André. Boa noite aos demais candidatos. Boa noite aos telespectadores desse debate. A minha vocação para a política, ela veio de dentro de casa com meu pai, Álvaro Antônio. Ele sempre ouvia as pessoas e atendia a todos. E esse cuidado e essa verdade eu sempre carreguei comigo. Quando fui vereador, criei o projeto Vereador no Bairro. O projeto, todos os sábados, eu ia até um bairro diferente, ouvir e atender as pessoas. Mas a função do vereador, embora importante, ela é limitada. Foi quando eu parti para o segundo desafio, ser deputado. E fui o deputado mais votado do Barreiro. E em Brasília, indiquei mais de 11 milhões de reais para a cidade de Belo Horizonte. E tenho lutado por obras importantes, como o metrô e o Hospital do Barreiro, que funciona apenas com 10% da sua capacidade. Mas eu quero fazer mais, eu quero estar mais perto. E eu acredito que a atual gestão, ela focou apenas nas obras e esqueceu das pessoas. E uma cidade, ela é feita por pessoas. Eu acredito num novo jeito, independente, sem padrinhos políticos, sem ser vermelho ou sem ser azul. Mas eu acredito numa aliança com as pessoas, numa aliança com o povo. Eu quero ser o prefeito que ouve as pessoas, um prefeito que veio da periferia
e que reconhece as prioridades. Eu quero ser o prefeito do diálogo, não das respostas prontas. Eu quero ser o prefeito das ideias e não das ideologias. Eu quero ser prefeito de Belo Horizonte porque eu não acredito mais nesse velho jeito de fazer política, porque eu acredito que de um novo jeito é possível fazer uma cidade mais justa e melhor para se viver. E vamos fazer. Tá certo, obrigado. Candidato Sargento Rodrigues, por que o senhor acredita que merece ser prefeito de Belo Horizonte? Muito boa noite ao senhor, seja bem-vindo também. O senhor tem também 2 minutos para responder. Obrigado, boa noite, André. Boa noite aos demais candidatos que aqui se encontram. Boa noite a você, telespectador da Rede Bandeirantes de Televisão. Eu gostaria de me apresentar. Sou o Sargento Rodrigues, morei na periferia até os 34 anos de idade. Vendi chup-chup, picolé, fui engraxate, camelô, office boy e também fui policial militar durante 15 anos. Liderei o movimento de trabalhadores da segurança pública em 97, fui eleito deputado estadual em 98. Estou no 5º mandato consecutivo de deputado estadual. Sou autor de 44 leis, dentre essas, a lei que aboliu o voto secreto no âmbito da Assembleia para dar mais transparência na fiscalização dos atos dos deputados. Sou o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Tenho orgulho de trabalhar e de trabalhar de forma limpa, honesta e transparente. Gostaria de dizer que, a partir do momento que fui eleito deputado, tive a oportunidade de estudar e fazer faculdade. Sou bacharel em comunicação social, advogado, pós-graduado em criminalidade e segurança pública pela UFMG e tenho certeza que conheço Belo Horizonte muito bem. Moro em Belo Horizonte há 48 anos, conheço toda a periferia de Belo Horizonte e, especialmente, quero cuidar das pessoas. Quero aqui deixar um recado muito tranquilo e muito claro. Se eleito prefeito de Belo Horizonte, aqui os criminosos não terão vez para praticar furtos, para praticar assaltos em Belo Horizonte e, principalmente, não aceitaremos que em Belo Horizonte nós tenhamos flanelinhas extorquindo a luz do dia. Vou utilizar a Guarda Municipal para fazer patrulhamento ostensivo, preventivo, integrado com a Polícia Militar e Polícia Civil. Vamos fazer um trabalho vigoroso na segurança pública para restaurar a paz, a segurança e a harmonia, dando condições das pessoas trabalharem e viver melhor e em paz em Belo Horizonte. Obrigado. Agora o candidato Rodrigo Pacheco também tem 2 minutos para responder por que acredita que merece ser prefeito da nossa capital. Seja bem-vindo, candidato. Muito boa noite. Obrigado, André. Boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem, à Rede Bandeirantes que nos permite esse debate democrático. Quero cumprimentar todos os candidatos que aqui estão presentes, respeitosamente. Cumprimentar também os candidatos que aqui não estão, a Maria da Consolação, a Vanessa Portugal, especialmente meu colega de Câmara, deputado Eros Biondini. Eu quero dizer a cada uma das pessoas que está nos assistindo que eu quero ser prefeito de Belo Horizonte porque eu amo Belo Horizonte e eu vejo soluções para BH. Eu, quando aqui cheguei há 25 anos atrás, essa cidade me acolheu e me acolheu bem. E permitiu que eu tivesse tudo que eu tenho hoje na minha vida. Uma família, uma profissão honrada que é de advogado, de ter participado de uma entidade que eu guardo no meu coração, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a das mais respeitadas do Brasil como entidade defensora dos direitos das pessoas. E me permitiu ter um primeiro mandato de deputado federal, conseguido no ano de 2014. Hoje sou deputado federal, também advogado, sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora tenho essa missão, que me deixa muito alegre, de representar o povo de Belo Horizonte numa candidatura a prefeito de BH. E quero dizer que vejo soluções para os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, de mobilidade urbana, de saúde, de educação, de desenvolvimento econômico, porque não se faz desenvolvimento humano e social sem o desenvolvimento econômico, e quero me comprometer com essas soluções, para darmos Belo Horizonte de novo para as pessoas de BH e que tenham felicidade de viver em Belo Horizonte, que retiremos de Belo Horizonte a pecha de ser a 4ª cidade com pior trânsito do Brasil, uma das cidades mais violentas do Brasil, ganhando até de São Paulo e do Rio de Janeiro, uma saúde que infelizmente ainda não funciona na plenitude e uma educação que seja inclusiva para as nossas crianças, que são o nosso futuro. E nunca nos esquecendo também do respeito aos idosos, aos deficientes, a todas as pessoas que vivem em BH. Nós vamos construir Belo Horizonte de novo, com um pacto pela cidade, pela qualidade de vida, com uma prefeitura integral que resolva os problemas de todos os belo-horizontinos. É por isso que eu quero ser prefeito. Obrigado. Candidato Luiz Tibé, por que o senhor acredita que merece ser prefeito de Belo Horizonte? Muito boa noite, seja bem-vindo. O senhor também tem 2 minutos.
Boa noite, amigos e amigas de Belo Horizonte, meus conterrâneos. Parabéns à Band por esse debate, cumprimentar os candidatos. Eu sou Luiz Tibé, sou nascido aqui em Belo Horizonte, na região nordeste de Belo Horizonte, no bairro Concórdia. Tenho 45 anos e amo muito essa cidade. Quando saio daqui, tenho uma vontade grande de voltar. Estou aqui representando um grupo de 8 partidos, dito pequenos, mas que de pequenos não temos nada. Somos o maior grupo político dessa disputa. Temos 310 candidatos a vereadores que conhecem essa cidade como ninguém. Estamos aqui para romper com esse modelo antigo de fazer política que os grandes e velhos partidos vêm fazendo com o nosso país e acabando com ele. Na nossa campanha, nós não vamos aceitar a ajuda de grupos políticos e grupos econômicos que comprometam a nossa gestão frente à prefeitura. Estamos vendo essa política de um modo ultrapassado, antiga, que vem acabando e acabando muito com o nosso país e que nos dá desânimo dela. Vamos aqui falar de 4 pilares que construímos escutando muito a nossa população de Belo Horizonte. Primeiro, passe livre para o estudante de baixa renda. Vamos sim dar esse passe livre que é tão sonhado pelos estudantes. Segundo, o Disque Saúde 24 horas. A população de Belo Horizonte merece, no mínimo, ser bem atendida quando precisa de um serviço público. Outro ponto, vamos criar a Secretaria Municipal de Vilas e Favelas. Essa população que representa 20% da nossa cidade e vive nas piores condições. Vamos criar essa secretaria para cuidar dessas pessoas. E vamos também focar no jovem. O jovem de Belo Horizonte vai ter oportunidade, vai ter emprego, vai desenvolver e vai ficar aqui em Belo Horizonte. Nós vamos buscar que esse jovem talentoso da nossa cidade, ele empreenda em Belo Horizonte e ele construa riqueza e família aqui. Muito obrigado. Chegou a vez do candidato João Leite dizer por que acredita que merece ser prefeito da nossa capital. Muito boa noite ao senhor também, seja bem-vindo. 2 minutos para o senhor, candidato. Boa noite a você que está em casa. Boa noite aos candidatos, agradeço ao André, agradeço à Band por essa oportunidade. Nasci em Belo Horizonte, na Vila Oeste, numa família simples. Minha mãe, servidora pública da Secretaria de Obras do Estado, meu pai, policial. Era uma Belo Horizonte generosa para suas crianças. Perto da minha casa, muitos campos e, a partir dali, no Alvorada da Vila Oeste, eu iniciei minha carreira de atleta, indo para o Atlético Mineiro, chegando à seleção brasileira, jogando no América Mineiro também, e jogando na seleção brasileira, jogando em Portugal. Depois, me candidatei a vereador em Belo Horizonte. Fui eleito deputado estadual por 6 mandatos, já presidi 3 comissões parlamentares de inquérito na Assembleia Legislativa e tive a oportunidade de me tornar gestor público, sendo secretário municipal em Belo Horizonte e secretário de Estado de uma grande secretaria. Portanto, eu me preparei para este momento. Eu tenho que devolver a essa cidade que me deu tanto, que eu amo, esse momento que eu adquiri tanta experiência na minha vida, experiência dada pelos votos dos mineiros, especialmente dos belo-horizontinos. Nas várias campanhas, eu fui majoritário em Belo Horizonte. Eu estou preparado. Estou preparado para governar Belo Horizonte, estou preparado especialmente para cuidar das pessoas. Este é um lado meu importante, que eu aprendi como atleta, que eu aprendi na minha vida, cuidar das pessoas, se preocupar com elas. Eu quero cuidar, quero ouvir as pessoas de Belo Horizonte, estar presente em toda a cidade. Obrigado. Agora vou sortear a primeira pergunta do Twitter e quem vai responder é o candidato Marcelo Álvaro Antônio, que terá 1 minuto para a resposta. As perguntas estão aqui, foram previamente selecionadas. Vamos ver aqui a pergunta. Eu vou dizer aqui o nome. Gabriel Castro. Está aqui, eu vou mostrar a pergunta. Está aqui na câmera. Vamos ver se... Ok aqui. Ok. Está aqui. A pergunta também nós vamos colocar ali no ar, ó. Vamos lá, candidato. Caso eleito, o candidato vai literalmente escancarar os contratos entre PBH e empresas de ônibus para a população? O senhor tem 1 minuto para essa resposta. Olha, Gabriel, é uma pergunta importante e que eu tenho a maior satisfação de responder. Eu acredito que as empresas de transporte público na cidade de Belo Horizonte realmente precisam de ter uma revisão em todos esses contratos.
A gente percebe que a malha de linhas de ônibus na cidade de Belo Horizonte ela é insuficiente. À medida que a gente anda para dentro dos bairros e a gente vai conversando com as pessoas, a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm que andar 500, 600 metros para conseguir achar um ponto de ônibus. E quando acha, muitas vezes tem só uma placa, não tem sequer um abrigo de ônibus para acolher as pessoas que aguardam o ônibus. Esses contratos precisam ser revistos, sim. Precisamos de abrir essa caixa preta na cidade de Belo Horizonte e mostrar para o cidadão de Belo Horizontino o porquê, muitas vezes, essas linhas de ônibus elas não passam próximas à sua casa. Nós precisamos de olhar o transporte público sobre a perspectiva de quem utiliza o transporte público e não na perspectiva das planilhas das empresas. Senhor, acabou. Vamos agora à próxima pergunta do Twitter. Quem responde é Reginaldo Lopes. Eu vou sortear aqui. Vamos lá. A ordem das respostas foi definida em sorteio. Rodrigo Venades. Rodrigo Venades. Está aqui, eu vou mostrar para a nossa câmera. Está aqui, depois, em seguida, vou ler a pergunta, que também vai aparecer aí no vídeo, né? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: educação, transporte e saúde requerem investimentos diante da crise econômica. Quais são as medidas que serão adotadas pelo Executivo? 1 minuto para a resposta, candidato. Olá, Rodrigo. Quero aqui reafirmar o compromisso de fazer uma política do século XXI. Uma política que dialoga entre si. O problema hoje é que gastam muito e às vezes gastam mal. Nós queremos fazer melhor, fazer diferente e às vezes fazer com menos. É possível. O nosso conceito do século XXI é não deixar nenhuma criança para trás. É um conceito que a educação deve trabalhar o direito sagrado ao aprendizado e não apenas ao ensino. Portanto, com esse conceito, nós vamos otimizar muito os recursos. Mas é bom dizer que a Prefeitura de Belo Horizonte é uma prefeitura viável. Gasta apenas 43% com a folha de pagamento. Ela está em dificuldade financeira e nós precisamos descobrir por quê. Porque, de fato, ela é uma prefeitura viável. Mas também quero dizer aqui que nós temos que lutar em Brasília para não deixar cortar recursos da saúde e da educação. Portanto, também os candidatos aqui têm que posicionar sobre isso, porque não dá para falar que vai fazer mais aceitando cortar recursos em Brasília. Obrigado. Chegamos ao final da primeira parte do nosso debate. No próximo bloco tem a primeira rodada de perguntas entre os candidatos. Eleições 2016. A gente volta já já aqui na Band. Eleições 2016 debate. Oferecimento. GV Pneus. Dunlop é na GV Pneus. A tecnologia que agarra de verdade. gvpneus.com.br. Não Mais Pelo. Líder mundial em fotodepilação. Depilação duradoura feita com luz como um flash. Sistema Fieng. Juntos podemos fazer muito. E CNR, da reforma à construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Depois de girar pelo mundo, agora é a vez de Minas girar com os pneus Dunlop. Venha para GV Pneus, único distribuidor oficial Dunlop em Minas Gerais, e dê uma volta por esta grande novidade. Alinhamento computadorizado, balanceamento, serviços de suspensão e freios e a linha completa de pneus Dunlop. Mais segurança e performance para o seu carro. GV Pneus, lojas oficiais Dunlop. Agora em 5 endereços. Acesse www.gvpneus.com.br. Depilação era só para mulheres. Hoje, não mais. Depilação era uma tortura. Hoje, não mais. Depilação duradoura era para poucos. Hoje, não mais. Não Mais Pelo. Um método indolor, eficaz e duradouro. Agende seu horário em uma de nossas unidades. Não Mais Pelo. Líder mundial em fotodepilação. E a número 1 do Brasil. Na CNR, os preços cabem no seu bolso. Revestimento Secap Branco Neve Extra por apenas R$ 17,90. Lâmpada Galaxy LED 7 watts de R$ 19 por R$ 9,90. Conjunto bacia com caixa acoplada Logasa 6 litros por apenas R$ 168. Cuba de apoio com mesa 40 por 40 branca por apenas R$ 349 em 10 vezes no cartão. Caixa d'água Forte Neve 500 litros só R$ 159. CNR da Reforma à Construção. Quando tudo parece dizer pare,
Podemos treinar quem precisa ser treinado, qualificar o que precisa ter qualidade, desenvolver novas maneiras de fazer produtos e novos produtos para fazer bons negócios. Podemos reduzir custo, fazer quem quer comprar se encontrar com quem quer vender, dando preferência para a indústria mineira. Se fizermos juntos, podemos fazer muito. Você sabia que os pés são uma das partes do corpo que mais transpiram? E é essa transpiração que causa fungos e bactérias que provocam mau odor. Por isso, os pés precisam de proteção todos os dias. Use Tênis Pé Baruel, o desodorante dos pés que controla a transpiração e elimina o mau odor. Tênis Pé Baruel, o número 1 em proteção. Estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. Vamos ver as regras. No segundo bloco, candidatos fazem perguntas entre si. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos, as respostas em 2 minutos. A réplica e a tréplica terão 1 minuto cada. Em seguida, serão feitas 2 novas perguntas enviadas ao Twitter. O tempo de resposta é de 1 minuto. Quem faz a primeira pergunta é o candidato Alexandre Calil e quem responde é Sargento Rodrigues. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Sargento, como o senhor disse aí, nós já tínhamos conhecimento, o senhor é PhD em segurança pública. Eu gostaria que o senhor tivesse esses 2 minutos para explicar para a população de Belo Horizonte qual vai ser a sua ação na segurança pública. O senhor tem 2 minutos para a resposta, candidato. Agradeço ao candidato Calil e gostaria de esclarecer que segurança pública não é para amadores. Segurança pública nós temos 2 formas de trabalhar. Primeiro, no campo da prevenção social. Ou seja, se você pegar as políticas sociais, aquelas que devem ser feitas com carinho, com efetividade, as diversas modalidades do esporte, aliada a isso a escola de tempo integral e também o primeiro emprego, como tem aqui a Asprom e o Cezam. Hoje, na Asprom, tem 6 mil adolescentes esperando por uma vaga. E, infelizmente, enquanto isso, a Prefeitura, através da BH Trans, já demitiu apenas esse ano 120 adolescentes, ou seja, na contramão daquilo que nós precisamos fazer. Campo da prevenção social é isso. As diversas modalidades de esporte, lazer, escola de tempo integral e o primeiro emprego para o adolescente. Por outro lado, essa é a parte das pessoas que nós vamos cuidar com carinho, com absoluto cuidado, principalmente nas comunidades mais carentes na periferia. Mas para aqueles que querem continuar na prática de crime, nós vamos utilizar a Guarda Municipal, que vai fazer um patrulhamento ostensivo, preventivo, atuando em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Nós não vamos permitir a prática de batedor de carteira, de assaltante, furtos e roubos de celulares e, principalmente, os famosos flanelinhas que vêm extorquindo à luz do dia em Belo Horizonte. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Vamos fazer com que haja segurança e tranquilidade em Belo Horizonte. Não é possível que, à luz do dia, a gente assista tantos crimes ser praticados. Senhoras de idade, pessoas trabalhadoras que recebem a sua pensão e têm a carteira batida no centro da cidade. Infelizmente, hoje, candidato Calil, há uma desordem pública e nós vamos tratar isso com absoluta prioridade em Belo Horizonte. Se eleito prefeito de Belo Horizonte, flanelinha vai ter que procurar outro lugar para extorquir. Aqui nós não vamos permitir, porque vamos atuar com muita firmeza em defesa do cidadão. Candidato Alexandre Calil, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Que fazer uma pressão muito forte, uma ação muito forte nas 9 áreas de alta periculosidade que tem em Belo Horizonte, que todo mundo sabe onde é, sendo a principal hipercentro de Belo Horizonte. Acho que é dever do prefeito chamar imediatamente o governador de estado para a mesa, e nós sabemos que nós não temos a capacidade de material humano para combater a violência no grau que ela está, mas vamos exigir do governo de Minas, temos que exigir, qualquer um de nós, a ação imediata da Polícia Militar nessas áreas de grande risco.
Pois é, o candidato Sargento Rodrigues tem agora 1 minuto também para a tréplica. Olha, eu quero acrescentar ao candidato e aos demais, e ao nosso telespectador. Hoje existe 9 regionais, mas nós temos vários centros comerciais que foram abandonados. Você não vê uma viatura da Guarda Municipal. Eu visitei a região do Barreiro, visitei a região norte de Belo Horizonte, a rua Padre Pedro Pinto, um comércio pujante. Nós colocaremos no mínimo 2 viaturas da Guarda Municipal no turno de serviço, para que realmente haja tranquilidade e paz. Mas eu gostaria também de acrescentar aqui ao candidato Calil. O candidato Calil tem dito que não é político e que não quer contato com o político. Mas o seu candidato a vice, o candidato Paulo Lamaque, que até o ano passado era do PT, né, e também foi líder do governo Márcio Lacerda na Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte. Portanto, a gente fica assim sem entender por que o candidato Calil não quer política e, ao mesmo tempo, tem o Paulo Lamaque como vice, que inclusive foi do PT aqui em Belo Horizonte. Bom, segundo a perguntar é Marcelo Álvaro Antônio, com a resposta de Délio Malheiros. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, o senhor na eleição passada disse em alto e bom som, inclusive gravado em vídeo disponível na internet, que a sua posição política sobre Márcio Lacerda era a seguinte: eu estarei com quem estiver contra o Márcio. 5 dias depois, o senhor se aliou a ele e aceitou ser vice de Márcio Lacerda, coisa que o senhor é até hoje. Quer dizer que o eleitor que confiar na sua palavra pode ver o senhor mudar de posição no dia seguinte? Caro candidato, 2 minutos para a resposta. O eleitor pode confiar em mim. Naquele momento, o prefeito Márcio Lacerda estava com a outra corrente política que eu fazia oposição. Quando o prefeito mudou e me convidou para ser seu vice, eu assumi a posição de vice-prefeito de Belo Horizonte. E olha quanta coisa nós fizemos, candidato. Inclusive o Hospital do Barreiro, o Hospital 100% SUS, um hospital que não se via uma obra dessa envergadura há 70 anos em Belo Horizonte. O único hospital construído em 70 anos em Belo Horizonte. Nós colocamos, candidato, para funcionar 128 UMEIs nessa cidade. São escolas que se equiparam às melhores escolas particulares em Belo Horizonte. Aqui nós não só ensinamos, nós também cuidamos, nós educamos e cuidamos dessas crianças. Nós, candidato, reformamos 50 centros de saúde em Belo Horizonte e vamos construir mais 77 centros de saúde. Nós já temos terreno para a construção de 40 centros de saúde. Nós vamos construir a rodoviária nova de Belo Horizonte, candidato. Então, eu e o prefeito Márcio Lacerda, nós estamos fazendo uma gestão que é reconhecida não só no Brasil, mas internacionalmente, pelo que a gente faz na educação, pelo que a gente faz na mobilidade com o MOVE, que transporta mais de 500 mil passageiros por dia, candidato. Portanto, nós estamos numa parceria em prol da cidade de Belo Horizonte. Nós temos na educação projetos que são ambiciosos, reconhecidos, e nós reconhecemos até a importância dos nossos servidores públicos em Belo Horizonte, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da segurança, que são os nossos valorosos guardas municipais, que têm prestado um relevante serviço a essa cidade. Nós vamos, candidato, eu e o prefeito Márcio Lacerda, trocar toda a iluminação pública de Belo Horizonte pela tecnologia LED. Serão 178 mil novos pontos de iluminação. Essa é a parceria que fizemos de 2012 para cá em prol da cidade de Belo Horizonte. 1 minuto para a réplica, candidato. O Hospital do Barreiro, candidato, infelizmente que não funciona. Funciona apenas com 10% da sua capacidade. O senhor fez outras denúncias nesse mesmo vídeo. Denunciou que o prefeito Márcio Lacerda faltaria com a verdade ao colocar tapumes e fazer perfurações na Praça 7. E que isso seria para mostrar uma suposta obra do metrô que não aconteceu. O senhor denunciou isso como obra eleitoreira. O senhor também denunciou que Márcio Lacerda abafava candidaturas. Nessa eleição, Márcio Lacerda e Aécio Neves fizeram um acordo de bastidores e abafando a candidatura de Paulo Brant. O senhor era contra Lacerda e virou vice dele. Era contra abafar candidaturas, mas virou candidato de uma candidatura abafada. Era contra o modelo de gestão de Lacerda, depois virou parte dele. O senhor acha que com esse velho jeito de fazer política, mudando de opinião por interesses pessoais, ainda vai convencer o eleitor? O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Nós temos um grande desafio nessa cidade de Belo Horizonte. É o diálogo, é conversar com as pessoas e fazer a cidade funcionar.
Posso dizer para o senhor que eu tenho orgulho de estar hoje com o prefeito Márcio Lacerda nas UMEIs. São 128 escolas com ensino de alta qualidade. Nós estamos fazendo obras, candidato, por toda a cidade. Nós estamos fazendo lá no Seu Barreiro, acabamos de fazer a Via 210, que liga a Avenida Úrsulo Paulino, a Rua Úrsulo Paulino, à Via do Minério. Nós estamos concluindo a 710, candidato. Nós duplicamos o corredor Antônio Carlos Pedro I. Nós construímos a Avenida Tancredo Neves, estamos fazendo uma verdadeira revolução nas vilas e favelas de Belo Horizonte. Portanto, quando eu me aliei ao prefeito Márcio Lacerda, nessa eleição, nós tivemos o propósito de mudar essa cidade. E essa cidade realmente, com muita honestidade, com muita eficiência na administração, está tomando uma nova cara. É uma cidade próspera e reconhecida nacionalmente. Quem faz a pergunta agora é Reginaldo Lopes. Para Rodrigo Pacheco, 30 segundos para a pergunta. Candidato, Belo Horizonte criou inúmeras políticas públicas e políticas sociais que, de fato, tornaram referência para o Brasil. Posso citar inúmeras. O MEIs, né? Célio de Castro, Patrus Ananias, Fernando Pimentel, Vila Viva, né? Que virou PAC, Pro Infância, as UMEIs e vários outros programas, o próprio Resgate SAMU. Qual é a sua avaliação em relação à atual administração, em relação às políticas sociais? 2 minutos. Obrigado pela pergunta. De fato, Belo Horizonte tem uma tradição interessante de colocar na prefeitura pessoas responsáveis. Com Célio de Castro, com Patrus Ananias, que foram pessoas responsáveis por importantes ganhos sociais e de infraestrutura que nós tivemos em Belo Horizonte. O senhor citou o projeto das UMEIs, que nasceu no governo Fernando Pimentel, que foi continuado pelo governo Márcio Lacerda, e que é um projeto vanguardista e que todo prefeito tem que continuar e tem esse compromisso de manter a educação infantil de qualidade. São 128 UMEIs que são inclusivas, são lúdicas, são alfabetizadoras e precisam ser continuadas numa política pública adequada. Assim como outros tantos programas sociais que incluem as pessoas que foram realizados, mas há muito déficit. Há déficits muito consideráveis e que não foram realizados e supridos pela atual gestão do Márcio Lacerda por uma razão muito simples. Há alguma governança, mas ela não é eficiente. E não é eficiente porque não se escuta a população de Belo Horizonte hoje. Os mais de 600 conselhos, comissões e colegiados que temos em Belo Horizonte não têm voz. O prefeito se tranca na sua sala com uma meia dúzia de assessores e define os rumos da cidade de maneira unilateral, sem participação, sem colaboração. E isso não funciona. Então, projetos como Vila Viva, projetos como a UMEI, projetos como a desfavelização, que precisa atingir as mais de 250 favelas que nós temos para dar dignidade a essas pessoas que vivem lá, são projetos que não são aperfeiçoados porque não há esse diálogo franco com as pessoas que vivem o problema. E é isso que nós plantamos, que é um pacto com a cidade, uma prefeitura integral que identifique o problema do início e dê solução até o final dele, entendendo que a solução daquele problema numa determinada área significará a solução de outros problemas na prefeitura. Uma prefeitura interativa, integral, é que é a solução para o nosso problema de hoje, nos muitos déficits que, infelizmente, a atual gestão do Márcio Lacerda não conseguiu suprir. Falta muito para Belo Horizonte conquistar o título de melhor cidade do Brasil. E nós vamos conseguir fazer isso. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu quero, de fato, colocar Belo Horizonte no século XXI. É um absurdo o que estão fazendo nesse momento no país com a nossa jovem democracia. Um modelo político totalmente falido, que deveria ser condenado, perseguido, e não uma mulher honesta e valente. Mas aqui em Belo Horizonte também diz respeito à democracia. Foram inúmeras obras decididas pelo orçamento participativo que não foram executadas. Inúmeras. Nós precisamos, e eu vou ditar em nome da democracia, porque enganam-se aqueles que acham que tem mais conquistas fora desse ambiente da democracia, nós vamos auditar as 500 obras, aproximadamente, do orçamento participativo, não executadas, paralisadas, e sequer a prefeitura tem capacidade de dialogar para dar uma resposta para o cidadão que foi convocado a participar e escolher uma obra. Agora o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Para que isso aconteça, nós precisamos de governança pública de qualidade, com sustentabilidade, com transparência, com prestação de contas responsável, com conformidade legal, com planejamento integrado, cuidar de números, de diretrizes,
mas nunca nos esquecer do que é principal, que é cuidar de política pública para as pessoas e ouvir as pessoas e fazê-las interagir com a prefeitura, via digital, através de reclamações, sugestões, ouvir as pessoas, e o orçamento participativo é um exemplo disso, em que as pessoas escolhem os rumos da cidade. Essa forma de governar, com compromisso numérico de gestão e de diretrizes, com a mistura das pessoas participarem efetivamente dessa gestão, é o segredo que nós precisamos desvendar para poder resolver os problemas de Belo Horizonte, em matéria de educação, para se tornar mais democráticas as UMEIs, o problema da saúde que não funciona nos equipamentos da maneira plena hoje em Belo Horizonte, e da segurança pública que, infelizmente, faz de Belo Horizonte ser uma das capitais mais violentas do mundo. Vamos mudar isso. O candidato João Leite faz agora uma pergunta para Luiz Tibé. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato. Deputado Federal Luiz Tibé, vamos falar sobre saúde. Belo Horizonte investe até mais do que o exigido pela Constituição na saúde, mas gasta 58% em internação e cirurgia e apenas 5% na prevenção. Faltam médicos, faltam remédios, faltam exames e aí os hospitais estão cheios. Qual a sua proposta? Bem, a saúde pública é um problema grave, não só em Belo Horizonte, mas em todo o país. A questão da prevenção, nós vamos combater com a Secretaria de Vilas e Favelas. Nós vamos pegar a saúde, 4 pontos principais. Primeiro, prevenção. Segundo, o Disque Saúde 24 horas. Terceiro, vamos fazer uma gestão para que as consultas especializadas elas sejam atendidas com mais rapidez. E o quarto, nós vamos fazer com que o remédio de uso continuado chegue às pessoas para que elas sejam contempladas com isso. E, na verdade, o maior problema, não só da saúde, mas na gestão como um todo, é o problema da humanização do atendimento. O cidadão de Belo Horizonte merece ser tratado com respeito, principalmente quando ele tem um problema de saúde, na hora que ele está mais frágil e vai procurar um posto de saúde. Então, o que será o Disque Saúde 24 horas? Vai ser um telefone que vocês vão ligar e vão ver qual posto de saúde tem um médico que você procura, além de fazer o primeiro atendimento. Porque, às vezes, o posto de saúde perto da sua casa está congestionado. De repente, você anda mais um pouco e vai chegar num posto sem filas e vai ser bem atendido. O segundo, que é a gestão melhor da saúde para a gente atender as consultas especializadas. As consultas são marcadas, muitas vezes, para 90 dias, 120 dias. Nós não vamos deixar você ficar esse tempo todo esperando. Você vai ter, além de uma marcação com antecedência maior, você vai ter, no dia da sua consulta, uma mensagem, seja por SMS, seja por WhatsApp, te avisando daquela consulta. Porque muitas das pessoas, como passa muito tempo, esquece que aquela data era a sua consulta e perde a consulta. Outro caso muito grave na cidade. 30% dos medicamentos de uso continuado não chegam à mão das pessoas na hora que elas mais precisam. Nós vamos combater isso, seja com a farmácia popular, que é um bom projeto que dá resultado, ou seja fazendo a gestão do remédio para que ele chegue em sua casa. O que não pode, no meu governo, é o cidadão ficar sem o remédio de uso continuado. João Leite, 1 minuto para a réplica. No meu governo, será prioridade absoluta a saúde. Não é possível esperar 2 meses para uma consulta especializada e para exames. Vou criar a Rede Cuidar. Na Rede Cuidar, as pessoas que precisam de cuidado especial, como as grávidas, terão acompanhamento individualizado. E dentro da Rede Cuidar, vamos criar o Nascer em BH. Aí é o cuidado com o bebê. Vai ter festa em BH para nascimento de bebê e cuidado com essa grávida. Os idosos também estão nesse grupo. Aqueles da doença crônica, diabetes, pressão alta. Esta é a minha preocupação. E para isso nós vamos informatizar, integrar os postos de saúde, as UPAs, com os centros de diagnóstico, o centro especializado de consulta. Desta maneira, a pessoa já saberá o médico, o exame, e nós, então, estaremos diminuindo a presença de pessoas nos hospitais. 1 minuto também para a tréplica. Olha, a gente vê em Belo Horizonte um problema que já vem de muito tempo. Esse problema da saúde não começa hoje. Ele já tem vários anos que está aí. E esses grandes partidos que estão disputando mais uma vez a cidade e que há bem pouco tempo atrás a gente viu eles juntos para eleger o Márcio Lacerda, estão falando agora em solução milagrosa para a saúde. Não existe isso. Saúde, a gente faz a solução de toda a rede pública com boa gestão,
com a gestão eficiente, com a gestão humana, ouvindo as pessoas, conhecendo realmente os problemas. Prevenção é muito importante. Mas você ser bem atendido, quando você mais precisa, também não pode deixar de ser prioridade. Nós vamos, sim, cuidar de você com mais carinho. Você vai ser bem recebido nos postos de saúde. O funcionário da prefeitura vai te tratar com a atenção que você merece. E você não vai ficar sem o medicamento que tanto precisa. No meu governo, você vai ser prioridade. Antes de encerrarmos o bloco, vamos a mais duas perguntas enviadas ao nosso Twitter. Quem responde primeiro é João Leite, que vai ter 1 minuto para responder aqui a pergunta que eu vou sortear aqui. Agora, vamos lá, ler primeiro o nome. Adriana Vilaça está aqui, vamos mostrar a pergunta enviada aqui ao nosso Twitter, que está aqui, e eu vou ler aqui a pergunta. Qual será a proposta para o funcionamento pleno do Hospital do Barreiro? Está aí a pergunta ao candidato João Leite, que tem 1 minuto para responder. Este é um grande desafio. Nós temos, Marcelo Álvaro Antônio falou em 10%, eu creio que 7%. Infelizmente, nós temos um grande hospital que não funciona. Eu visitei o Hospital do Barreiro, é uma maravilha, mas 7% apenas funciona. É o que acontece também em relação ao Leonina Leonor, que é uma maternidade praticamente pronta em Venda Nova e que não funciona. Temos uma superlotação no Risoleta Neves para atendimento das grávidas, daquelas que têm que ter filhos, e do lado temos uma maternidade fechada. Nós vamos buscar. Infelizmente, Minas Gerais, nesses governos passados, ficou em 10º. Vai responder é Rodrigo Pacheco, vou sortear aqui. Vamos ver aqui a pergunta que foi enviada do José Ferreira. Está aqui, vamos mostrar para a câmera a pergunta enviada aqui pelo José Ferreira. Vamos lá. Que tipo de medida pretende tomar para conservar o conjunto arquitetônico da Pampulha, patrimônio cultural da humanidade? Senhor Rodrigo Pacheco, o senhor tem 1 minuto para responder. José Ferreira, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta de várias pessoas que eu tenho ouvido bastante. E o patrimônio cultural da humanidade. Nós temos que comemorar isso e aplaudir, porque é uma grande realização que a nossa cidade tem. Nós temos que nos orgulhar disso. Agora, temos que cumprir condicionantes. Condicionantes que são importantes, de despoluição da lagoa, de abertura do museu, dos espaços públicos da Pampulha e de fazer com que a Pampulha seja um local para atrair o turista nacional e internacional. Nós vamos fazer isso através de uma política clara, transparente, eficiente, com planejamento, para que a Pampulha seja a âncora de Belo Horizonte e possa movimentar o desenvolvimento econômico da cidade, a rede de hotéis, rede de restaurantes e da gastronomia em geral, e fazer com que Belo Horizonte se desenvolva economicamente. Não há desenvolvimento humano e social sem desenvolvimento econômico. E o turismo, a partir de um patrimônio cultural da humanidade, que nós todos temos que comemorar, é um esteio para isso e um caminho para a gente fazer isso, e eu tenho esse compromisso. Obrigado, candidato. Vamos agora para o nosso intervalo e no próximo bloco tem mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Band Eleições 2016. A gente volta já. Até onde você quer chegar? Vestibular Unifenas BH 2017. Aqui começa a sua nova história. Faça já sua inscrição. Para eliminar os fungos e bactérias dos seus pés, eles precisam de proteção todos os dias. Use Tênis Pé Baruel, o desodorante dos pés que controla a transpiração e elimina o mau odor. Tênis Pé Baruel, o número 1 em proteção.
Esse é o chopp Brahma. Não pasteurizado, por isso sempre fresco. Entendeu por que ele é o preferido dos garçons? Brahma, chopp, é assim que se faz. Beba com moderação. De segunda a sexta, 11 da manhã. Dá uma olhada nesse recado. Renata Pan entra em campo com as principais notícias do mundo da bola. Recheada de informações aqui no programa. Lugar de craque é no Jogo Aberto. Baby, have you heard the news? This is our time to be free. This is time to dance. This is time to see all the truth inside you. Misture, ouça, divirta-se e repita. Sabe o que tem por trás da eficácia de Aknase? Tem a Avert, um laboratório de ponta que sempre pesquisa novas maneiras de combater cravos e espinhas. É por isso que eu confio na Aknase. A Aknase funciona. Aknase, um produto Avert. Se você está na orquestra do nariz entupido, você precisa de Sinustrate. Sinustrate é o descongestionante nasal ideal para tratar resfriados, rinites e sinusites. Nariz entupido? Trate com Sinustrate. Conheça também Sinustrate BB para uso diário, um produto Avert. Pra bater a meta do mês, o Ricardo faz qualquer negócio. É desconto de verdade e tudo em até 10 sem juros. Queimando de preço, Ricardo Eletro. Notebook positivo 14 polegadas Intel Dual Core, 1.399. Não, o Ricardo desafia você a trazer selfie de preço melhor, 1.199 em 10 sem juros. Samsung J2 Quad Core, câmera de 5, são menos de 80 mensais. 10 sem juros de 74,90. Cozinha 10 portas, só uma chance. Só 399 em 10 sem juros de 39,90. Selfie de preço, Ricardo Eletro. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Neste bloco, mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Veja as regras. O terceiro bloco repete a dinâmica do segundo, com perguntas entre os candidatos que não participaram do bloco anterior. E serão feitas mais 2 perguntas do Twitter. Agora, vamos lá, o candidato Luiz Tibé pergunta para o candidato Reginaldo Lopes. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Reginaldo Lopes, do PT. Na verdade, aqui no Brasil, as empresas têm uma carga tributária muito alta. Essa carga tributária inviabiliza muitas empresas, elas ficam abertas por pouco tempo. Em Belo Horizonte não é diferente. O senhor, como prefeito de Belo Horizonte, o que é que o senhor pretende fazer em relação à CGO? 2 minutos para a resposta. Olha, eu estou defendendo que o nosso governo não tenha nenhum tema proibido. Nenhum tema proibido. Nós vamos criar um modelo de governança baseado na democracia e na participação. Para além do orçamento participativo. Nós vamos reeditar, evidente, o orçamento participativo, mas no seu todo. Nós queremos abrir as portas da prefeitura e vamos fazer o planejamento participativo. PPAG, Lei de Diretriz e LOA. Mas vamos criar um conceito de um tripé de participação. Ou seja, o cidadão vai participar ativamente de todo acompanhamento do orçamento, não só da parte que vai ser investida, mas também vai acompanhar toda a parte da arrecadação e todo o sistema tributário do município, porque não existe justiça fiscal, justiça social, sem justiça fiscal. Se a gente não considerar a capacidade contributiva do cidadão, essa justiça social, ela não existe. Portanto, também nós vamos submeter o controle social de todas as políticas. Esse tripé será indissociável, os 3 conselhos. Ou seja, a sociedade, ela tem hora que acha que paga muito impostos e o Estado gasta mal. Nós queremos submeter a apreciação, o controle social de todas as políticas, para, de fato, ter uma política eficiente, eficaz e efetiva, não só no jogo de marketing, porque várias pautas foram colocadas aqui, é jogo de marketing, não funciona na prática. Portanto, nós queremos, no século XXI, uma gestão extremamente transparente, aberta, não terá temas proibidos no nosso governo. Portanto, esse tripé da participação e da gestão é um modelo do século XXI
de transformar as paredes da prefeitura em vidros. 1 minuto para a réplica. Bem, a gente não entendeu, o candidato não respondeu o que eu perguntei. A CGO é o custo de gestão operacional, que as empresas de transporte não pagam hoje em Belo Horizonte, porque o senhor prefeito Márcio Lacerda deixou de cobrar no acordo que fez com elas e a gente não sabe por quê. Agora, depois desse acordo, quando tinha aumento de passagem, que ele fez esse acordo, que as empresas não pagam por ano 24 milhões à prefeitura, que é o custo de gestão operacional da BH Trans. E quem que tem que pagar essa conta? Nós, a população. E sabe o que aconteceu depois? Ele deu aumento de passagem agora de 60 centavos. As empresas não pagam essa taxa e ainda tiveram a passagem aumentada. A CGO vai ser onde nós vamos buscar o dinheiro para dar para você, jovem que está nos assistindo, o passe livre. Só esse recurso que as empresas hoje não pagam para a cidade custeia o passe livre para todos os estudantes de baixa renda da nossa cidade. É essa gestão que nós vamos fazer. 1 minuto para a tréplica. Está pedindo direito de resposta, candidato Délio Malheiros. Nós vamos avaliar o direito de resposta e assim que eu tiver uma resposta aqui, a gente responde. Vamos, então, à tréplica. Quem não entendeu, de fato, é o Tibério. Compreende pouco sobre política. Eu aprendi a fazer. Tenho 4 mandatos. E fui mais votado porque eu sei fazer. Olha, quando nós estamos dizendo que nós vamos democratizar o governo, e estou mostrando como nós vamos fazer, não é o que fazer, não. Nós vamos democratizar todo o sistema de administração, os 3 pilares, todo o orçamento, toda a arrecadação, em especial o controle social. Nós não queremos que um político despolitizado acusa os servidores públicos como vilão, por exemplo, da ineficiência da sua gestão. Nós não queremos também que alguns partidos e políticos que acha que o Estado não serve para nada, fica tentando privatizar tudo, fazendo tudo em parceria pública e privada. Portanto, quem decide é o povo. Nós temos que colocar o povo em todas as etapas, o interesse do povo acima de tudo. Vamos lá. O candidato Sargento Rodrigues pergunta agora para o candidato João Leite. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta e 2 minutos depois para a resposta. Candidato João Leite, nós sabemos que a sensação de insegurança na cidade aumenta a cada dia, em função das diversas práticas de crimes que são praticadas, principalmente na região central e também nos centros comerciais das regionais. Muitos crimes de furto de celular, roubo à mão armada, pessoas que não podem andar livremente pela cidade, sem paz e sem segurança pública. Mas a grande parcela desses crimes cometidos são por menores infratores. Gostaria de saber o que o senhor pretende fazer em relação a esses menores. A gente tem 2 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta. Eu sei, tanto para mim quanto para você, que esse tema de segurança das pessoas é algo muito importante. Começou muito cedo na minha vida. Começou com meu pai. A minha primeira lembrança de vida na Vila Oeste era meu pai colocando a farda, de madrugada ainda, colocando a arma, e era um tempo em que a Vila Oeste não tinha iluminação pública. Os 5 filhos ficavam esperando a volta do meu pai. Ele foi policial de rua, na Avenida Afonso Pena. Conheceu muitas pessoas, deixou um legado para mim em Belo Horizonte. E é importante dizer que o problema de Belo Horizonte também é policiamento nas ruas. É a presença policial ostensiva, ela é fundamental. Eu, como deputado, tentei contribuir muito com isso. Sou autor da lei, por exemplo, que retirou tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil da guarda de presos. O senhor se lembra, e lembra sempre disso, que só da Nelson Hungria, a penitenciária de segurança máxima, saiu uma companhia inteira da Polícia Militar para vir para as cidades, para as ruas, para dar segurança para a população. Sou autor também da lei que proibiu a construção de cadeias, de penitenciárias, próximo da casa das pessoas. Muitas pessoas dizem assim, todo mundo quer cadeia, mas não quer perto de casa. E não pode querer mesmo. Esse é um equipamento que traz risco para a população. Tenho o prazer, a alegria de ser o autor também do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, dando oportunidade